Unidade 2, triângulos. Aula 16.1. Conteúdo: razões trigonométricas no triângulo retângulo. Habilidade: utilizar a razão trigonométrica da tangente na resolução de problemas envolvendo o triângulo retângulo. Eu sou a professora Manuela. Na aula de hoje, a gente vai aprender o que é a tangente. Mas antes, vamos fazer uma revisão da nossa aula anterior. Vejam que nós temos aí o nosso triângulo retângulo e os três lados, a gente já deu nome para eles, não é verdade? O lado maior do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. E aqui nesse triângulo a gente tem um ângulo θ, estão vendo ele aqui? Para que a gente colocou aqui um ângulo θ? Para a gente identificar qual é o lado oposto, no caso o lado oposto ao ângulo θ é este aqui, que vai do ponto B até o ponto C, e o lado adjacente ao ângulo θ é este lado aqui, ó, bem pertinho do ângulo, que é o lado que vai do ponto A até o ponto C. Então, a gente tem aqui, pelas relações trigonométricas de seno e cosseno, que o seno vai ser o quê? Vai ser a medida do lado oposto, ou seja, essa medida aqui que vai de B até C, dividido pela medida AB, que é a hipotenusa. Então, o seno desse ângulo θ, ele vem ser o lado oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno, ele vem ser esse lado aqui, que vai do ponto A até o ponto C, dividido pelo lado que vai do ponto A até o ponto B. Ou seja, o cosseno desse ângulo θ, ele vai ser o seu lado adjacente dividido pela hipotenusa. Por exemplo, se a gente tiver um triângulo retângulo aqui dessa forma, digamos que as suas medidas são: a hipotenusa mede 5, este lado aqui mede 3 e este outro lado mede 4. Nós temos o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, que diz o quê? Que a nossa hipotenusa é 5. E a gente tem um outro ângulo, digamos que seja este ângulo aqui, um ângulo que a gente vai chamar de alfa. Aí eu poderia dizer qual o valor do seno e do cosseno de alfa. Olha só, o seno de alfa vai ser o valor do lado oposto. Qual é o lado que está oposto a alfa aqui? É o 4, dividido pela hipotenusa. E quem é a hipotenusa? 5. Então, nesse triângulo retângulo aqui, o seno do ângulo alfa é igual a 4 sobre 5. E quem vai ser o cosseno desse ângulo alfa? A gente vai olhar para o lado que está aqui adjacente ao ângulo, que é o 3. E a gente vai dividir pela hipotenusa, que é o 5. Então, o cosseno desse ângulo alfa é igual a 3 sobre 5. Por quê? O seno é o lado oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o lado adjacente sobre a hipotenusa. Agora, a gente vai ver o nosso desafio do dia de hoje. Vamos ver. Temos aí, calcule o perímetro do triângulo isósceles abaixo. Então, a gente já tem uma dica aí. Essa palavra isósceles já deve ser conhecida de vocês. Isso aqui já pode dar a resposta para vocês. E o que é o perímetro? O perímetro é a medida de todos os lados, a soma da medida de todos os lados. Ou seja, vocês vão somar o lado 12
com o lado Z, que vocês vão descobrir ou calcular, e com o valor da hipotenusa, que vocês também vão conseguir calcular se tiver o valor desses dois lados. E agora a gente vai dar início à nossa aula. Bom, a gente já viu as relações de seno e cosseno, mas a gente tem três relações principais, e a terceira delas é a tangente. E novamente a gente vai usar o triângulo retângulo. Vamos explorar. Então temos aí tangente de um ângulo agudo. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, ou seja, a gente vai usar no triângulo retângulo a tangente referente a estes dois ângulos aqui, que são os ângulos agudos, são os ângulos menores que 90 graus. E a tangente do ângulo B, que está mostrado aqui na figura, ela vai ser o quê? Ela vai ser o seu cateto oposto, ou seja, o valor do lado que está ali oposto, dividido por quem? Pelo cateto adjacente, ó, pelo cateto que está bem aqui ao lado do ângulo. Então, vejam, para calcular a tangente, a gente não precisa da hipotenusa. A gente só precisa dos catetos, do cateto oposto e do cateto adjacente. Nesse triângulo retângulo aqui, o cateto oposto é o B. Perdão, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter que a tangente deste ângulo B é quem? É C sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente tem aqui uma observação, como eu falei, aqui no triângulo retângulo a gente tem dois ângulos agudos e este outro aqui é o ângulo reto, mas a gente não vai trabalhar a tangente com ele porque ele não é agudo. Então, o ângulo C é este que está aqui, ele também é agudo. E a sua tangente vai ser quem? Vai ser o seu cateto oposto, agora o cateto oposto ao ângulo C é o B e o cateto adjacente é o lado C. Então, a tangente do ângulo C é igual a B sobre C. Vejam que é o contrário da tangente do ângulo B. Temos aqui triângulos retângulos. Num triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre as medidas dos seus catetos, que formam o ângulo reto, que se opõe ao ângulo reto, que é a hipotenusa. Então, a gente já explorou bastante aí no seno e no cosseno o triângulo retângulo. E na tangente não é diferente, a gente também vai usar esses dados aí do triângulo retângulo. Temos aí os elementos do triângulo retângulo, hipotenusa e os dois catetos. Quando é que a gente vai saber se o cateto é oposto ou se é adjacente? A gente vai olhar para o ângulo que está marcado. Se for aqui, o cateto oposto ao ângulo B vai ser este B minúsculo. Mas se for em relação a este ângulo C, o cateto oposto vai ser o C minúsculo. Uma outra ferramenta que a gente também pode usar bastante é o nosso teorema de Pitágoras. Ele é bem simples da gente calcular, mas ele é muito útil. Por exemplo, eu falei para vocês que para calcular a tangente, a gente precisa dos dois catetos. Digamos que nós tenhamos aqui um ângulo θ e temos somente o cateto oposto. Vou chamar ele de B. Para calcular a tangente do θ, eu vou precisar do cateto oposto e do cateto adjacente. Mas digamos que eu tenha só esse cateto B e a hipotenusa A. Como é que eu vou fazer agora? Bom, a gente sabe que para calcular o cateto ou hipotenusa, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, nós temos a hipotenusa A, temos o cateto B, mas ainda não temos o cateto C, que eu chamei ele aqui de X, ele é desconhecido. Então, a gente tendo esses valores de A e B, a gente consegue chegar aqui
no valor de C, e agora sim a gente vai poder calcular a tangente. Por quê? Porque eu já vou ter o cateto oposto, que já tinha antes, e vou ter o cateto adjacente que eu vou precisar. Então, por isso, o Teorema de Pitágoras ele também é muito útil aqui para o nosso triângulo retângulo. Vamos ver um exemplo. Temos aí, um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que está e um ponto B na margem oposta, conforme a figura. A seguir, ele se desloca 40 metros perpendicularmente à reta AB até o ponto C e mede o ângulo ACB, obtendo 44 graus. Aí temos aí os dados. Temos o valor do seno de 44 graus, que é 0,69, o valor do cosseno de 44 graus, que é 0,71, e o valor da tangente de 44 graus, que é igual a 0,96. Mas esse aqui é só o texto. Vocês vendo a figura, vocês vão entender melhor o que está sendo pedido. Olha aí, nós temos o rio. Vejam que nós temos aqui os pontos A, B e C. E o que mais que a gente tem? Lá no texto dizia que a gente tem essa medida aqui, ó, do ponto A até o ponto C, que é quanto? 40 metros. Essa é a medida. A gente precisa calcular a largura do rio, que é essa medida aqui, como se a gente atravessasse o rio em linha reta. Essa vai ser a largura do rio. E temos esse ângulo de 44 graus. Então, a gente quer saber a medida do L. Primeiro, a gente vai analisar o quê? Que a medida L é um cateto. Olha só. É um cateto que está oposto aqui ao ângulo de 44 graus. Então, o que nós já temos? Nós já temos o cateto oposto, que é a largura que a gente vai calcular. E o que a gente tem também? A gente tem este lado aqui que vale 40 metros. E ele é o quê? Ele é o cateto adjacente. Ele é igual a 40 metros. Vejam que a gente não tem o valor da hipotenusa. Mas a gente nem vai precisar dela. Porque quando a gente tem o ângulo, temos a tangente do ângulo e temos os catetos, nesse caso, o valor de um dos catetos, a gente pode usar a tangente. E foi dado para a gente que a tangente de 44 graus é igual a 0,96. Então, agora a gente só precisa substituir na fórmula da tangente. A tangente de 44 graus, nesse caso, vai ser quem? O cateto oposto, que é a largura do rio, dividido pelo cateto adjacente, que é 40 metros. A tangente de 44 que foi dada para a gente, está lá no enunciado da questão, é 0,96. Então, a gente continua aqui com L sobre 40. O que a gente faz agora? A gente passa esse 40 para cá, multiplicando. Então, nós vamos ter 0,96 vezes 40 igual a L. Como é que a gente faz essa multiplicação? Vamos já resolver. 0,96 vezes 40. A gente multiplica normalmente, como se não tivesse a vírgula. Então, nós vamos ter 0 vezes 6, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Aí põe o sinal de mais aqui embaixo. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 9, 36, mais 2, 38, vão 3. 4 vezes 0, 0, com mais 3, 3. Então, agora a gente soma tudo. 0, 0 mais 4, 4. 0 mais 8, 8 e o 3. Agora vejam que aqui nós temos duas casas após a vírgula. Então, no resultado, nós também vamos ter duas casas após a vírgula. Ou seja,
A largura do rio que a gente calculou, ela vai ser igual a quanto? 38,40 metros. Ou 38 metros e 40 centímetros, como você preferir. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Bom, agora a gente vai ver algumas aplicações da tangente. Assim como as demais relações trigonométricas, a tangente a gente também pode aplicar ela de várias formas. Vamos ver este exemplo. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos, com raios de 3 centímetros e 4 centímetros. Então vejam, aqui estão os círculos, ó, o círculo de 3 centímetros e aqui o círculo de 4 centímetros. Mas que medida de 3 e 4 centímetros é essa? É a medida do raio, ó. Essa medida que vai do centro até qualquer extremidade. Então, o que eu estou riscando aqui em amarelo, ele vai ser a medida do raio desses dois círculos. Um suporte vertical, temos aqui, ó, o suporte vertical e um apoio horizontal. Está aqui o apoio horizontal, conforme está indicado na figura. Conclui-se que a altura do suporte é... Então, vejam só, a gente precisa calcular esta medida aqui, ó. Esta altura do suporte. Mas a gente não tem como obter ela diretamente. Mas a gente tem alguma coisa aqui que pode ajudar. Vejam que nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Mas vejam ainda o quê? Que esse pedacinho aqui não faz parte do suporte. E vejam também que este pedacinho aqui não faz parte do triângulo retângulo. Mas isso a gente consegue resolver rapidamente. Então vamos resolver o que a gente tem primeiramente. Nós temos aqui um ângulo de 30 graus, temos a hipotenusa e precisamos calcular essa altura, que ainda não é do suporte, é a altura deste triângulo, é esta medida aqui. Então a gente tem o quê? Essa altura ela vem ser o cateto oposto a 30. E a gente tem o valor da hipotenusa. Onde é que a gente usa cateto oposto e hipotenusa? No seno. Nesse caso vai ser o seno de 30 graus, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Substituindo os valores, a gente já sabe que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o cateto oposto é a altura, vou chamar aqui de H, dividido pela hipotenusa, que é 24. Então, multiplicando aqui, ó, 1 por 24 e 2 por H, nós vamos ter 2 vezes H igual a 1 vezes 24. 1 vezes 24 é o próprio 24, então a gente vai ter que o H é igual a 24, passamos o 2 para lá dividindo, fica H igual a 24 sobre 2. Dividindo agora 24 por 2, o resultado é igual a 12. Então, a altura deste triângulo é 12 centímetros. E você poderia vir aqui e marcar a letra C. Mas essa não é a pergunta. A gente não quer saber a altura do triângulo. A gente quer saber a altura de quem? Do suporte. Como é que a gente faz para saber se a gente tem só um pedaço da medida? A gente calculou essa altura aqui, ó. Tudo isso aqui mede 12 centímetros, que é relativo ao triângulo. Porém, essa parte aqui, ó, este pedacinho, ele não faz parte do suporte. E eu sei quanto é esse valor.
Ó, daqui para cá a gente tem 12. Eu preciso tirar esse valor aqui, que mede quanto? Esse valor é justamente o raio da circunferência, é 4. Por isso que o raio dessa circunferência foi dado. Então, a altura do suporte, que eu vou chamar de S, vai ser quem? Vai ser a altura 12 menos o quê? Menos esses 4 centímetros, que eles fizeram parte aqui. Eles fazem parte do triângulo, mas não fazem parte do suporte. Então, eu vou tirar esses 4 centímetros. Só que o suporte, ele também tem isso aqui a mais, além do triângulo. E qual vai ser esse valor? Esse valor ele foi dado aqui, ó. É o raio dessa circunferência menor, que é igual a 3. Então, eu tirei 4 centímetros lá de cima e agora eu vou acrescentar 3, porque esse pedaço aqui também faz parte do suporte. Então, na verdade, a altura do suporte é 12 menos 4 mais 3. 12 menos 4 é 8. 8 mais 3 é igual a 11. Então, a altura procurada, que é a altura do suporte, é igual a 11 centímetros. Vamos ver agora mais uma aplicação das relações trigonométricas. Temos aí, ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste, onde a pipa engatou. Renata notou que o ângulo alfa formado entre a linha da pipa e a rua era de 60 graus. Ó, esse ângulo aqui é de 60 graus. Vou colocar aqui. Esse ângulo é 60 graus. Como mostra a figura? Calcule a altura do poste. Aí tem ainda, use raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Então, o que é que nós temos aqui? Temos essa distância, vejam que ela é o quê? É um cateto adjacente. Temos que calcular a altura. A altura é um cateto oposto. E a gente tem um ângulo ali. Então, quando que a gente usa cateto oposto e cateto adjacente? É na tangente. A tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, nós vamos ter raiz de 3 igual. Quem é o cateto oposto? É a altura que a gente quer saber, o H. E o cateto adjacente é esta medida aqui, 6. Então, a altura vai ser quem? Vou passar o 6 multiplicando raiz de 3. Vai ser 6 vezes raiz de 3. Então, H vai ser igual a 6 vezes, quanto é o valor de raiz de 3? Foi dado aqui, 1,73. 1,73. E agora é só a gente multiplicar. Vamos fazer essa multiplicação aqui ao lado. 1,73 vezes 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43, vão 4. 6 vezes 1, 6, e com 4, 10. Vejam que aqui nós temos 2 casas após a vírgula, então no resultado também vamos ter 2 casas após a vírgula. E assim a gente obtém o valor da altura procurada, que é igual a 10,38 metros, porque essa distância aqui foi dada em metros. Mas também significa que isso aqui são 10 metros e 38 centímetros. Agora vamos ver mais um exemplo. Temos aqui, do alto de um farol, cuja altura é de 20 metros, Ryan avista a um navio sob um ângulo de depressão de 30 graus. Olha aqui o ângulo. Um ângulo de 30 graus.
A que distância aproximadamente o navio se acha do farol? Então, a distância do navio para o farol é esta distância aqui, né? Se a gente for ver, essa distância ela já está aqui no triângulo retângulo. Então, basta a gente achar esse valor, vou chamar ele de x. Ó, essa distância é a distância que a gente quer saber, que é a distância do navio em linha reta até o farol. Mesma distância aqui de baixo, ó. Mas eu vou colocar ali, porque já está no triângulo retângulo. Agora a gente vai analisar os elementos que a gente tem do triângulo retângulo. Veja, em relação ao ângulo de 30 graus, o que a gente tem? Nós temos o cateto oposto, que é a medida de 20 metros, e a gente precisa calcular o cateto adjacente. Vejam que não tem nenhuma informação aqui sobre a hipotenusa. Logo, a gente não vai precisar usar nem seno e nem cosseno. O que a gente vai usar? Vamos usar a tangente. A tangente de quanto? De 30 graus. Ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E agora a gente só substitui esses valores. A tangente de 30 graus, ela é igual a raiz de 3 sobre 3, igual, o cateto oposto ao ângulo de 30 é 20. E o cateto adjacente é o valor que a gente quer descobrir, o x. Então, a gente multiplica. Nós vamos ter aqui raiz de 3 vezes x igual a 3 vezes 20. Então, vamos ter raiz de 3 vezes x igual a 60. Então, x vai ser igual, o raiz de 3 a gente passa dividindo. Vamos ter 60 sobre raiz de 3. Mas aqui está dizendo para a gente usar o raiz de 3 igual a 1,73. Então, a gente vai substituir esse valor. Então, nós vamos ter x igual a 60 dividido por 1,73. E dividindo aqui esse valor, 60 por 1,73, a gente obtém que o x é aproximadamente igual, vou colocar esse sinal, porque ele não é um valor exato, é aproximadamente 34,68 metros. Então, vejam aí que a gente tem mais uma aplicação onde a gente pode usar a tangente.